Rádio Independente. Direto ao ponto. Nas segundas-feiras, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre a inteligência artificial na medicina. A gente, quando fala em inteligência artificial, pensa em evoluções, pensa em estarmos mais desenvolvidos para não só a medicina, mas outras áreas também. Só que quando se fala da medicina, daqui a pouco vai tratar com o corpo humano, já pode ter um pouco de polêmica, um pouco de receio. O que a gente pode falar sobre isso, doutor Moreno? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje a voz está um pouco mais de locutor, tá? Mas enfim, me recuperando de uma laringite, tá? Vamos lá, falar de inteligência artificial. Inteligência artificial na medicina, ela já vem há algum tempo sendo implementada. E com o Covid, a gente teve uma revolução, nós estamos dentro de uma revolução tecnológica onde várias coisas avançaram. Não foi só a telemedicina que avançou, mas durante a pandemia também, em função de muita coleta de dados, se alavancou também a questão de pesquisa dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial na medicina, ela serve para várias coisas e vai ajudar muito os pacientes, tá? Primeiro, a inteligência artificial, ela consegue prever o que vai acontecer com o paciente muito melhor do que o próprio médico. Porque o que acontece? A inteligência artificial, ela, como é um computador, ele consegue processar muito mais informações do que o ser humano. Nós somos, enfim, limitados para conseguir gravar uma certa quantidade de informações e de relembrar e de processar. O computador consegue fazer isso com muito mais rapidez e eficiência. O computador não sofre de cansaço, o computador não sofre de viés emocionais, que às vezes o médico, naquele dia está meio cansado, esquece de perguntar uma coisa, esquece de pensar em algum diagnóstico, de algum tratamento. O computador não tem esse tipo de problema. Então, a inteligência artificial, por exemplo, dentro do Covid, ela consegue prever quem vai vir a falecer ou internar, tem pesquisa já mostrando, melhor do que o médico. A gente olha o paciente e a gente não consegue prever o que vai acontecer. A inteligência artificial consegue prever com uma maior facilidade. Escolher o melhor tratamento também, isso é uma coisa que a inteligência artificial consegue prever. Outra questão também é da parte de responder ao paciente com uma maior rapidez. Então, você sabe, todo mundo já passou por essa questão de perguntar para o médico, perguntar uma dúvida via WhatsApp, o médico demora. A gente consegue hoje com inteligência artificial, acoplando ao WhatsApp, por exemplo, tá? Respostas de uma inteligência artificial muito rápida e já conseguindo fazer com que o paciente tenha, em boa parte das vezes, as suas respostas atendidas. Então, a inteligência artificial veio aí, inclusive, até para a criação de novos medicamentos, também a gente está tendo pesquisas de inteligência artificial em relação a isso. Ela veio só a somar. Então, esperamos que vá isso evoluir para conseguir ajudar cada vez mais a população. Médico e psiquiatra, Dr. Rafael Moreno, na prática ali, no dia a dia, como é que isso funcionaria? A pessoa, o paciente, usaria um aplicativo ou o próprio WhatsApp, que é um aplicativo de conversas. O médico também teria uma interação ali entre o profissional da saúde mais a questão da inteligência artificial. Como é que esse conjunto funcionaria na prática, no dia a dia, por exemplo, de um paciente que está sendo atendido? Vou mostrar, hoje, por exemplo, o Bruno Borne já está utilizando, dentro do pronto atendimento 24 horas, um sistema de inteligência virtual dentro do PA online deles, que eles têm, tá? É uma startup de Curitiba chamada Robolaura. Certo? Então, eles já estão implementando alguma coisa aqui no Vale do Taquari, certo? Então, o que acontece? Nesse sistema, por exemplo, em geral, a primeira interação com o paciente é através de um robô, que é uma inteligência artificial, que simula um médico conversando com um paciente. Então, isso é uma coisa que dá para fazer na prática. Outra questão, todos os dados de prontuário que o paciente tem, o paciente quando interna, ele gera vários dados para o prontuário. Aqueles dados, eles podem ser utilizados para alimentar uma inteligência artificial sem necessariamente o paciente usar um aplicativo para estar alimentando aquela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela aprende com os dados do ser humano e com as respostas do médico. Ela vai aprendendo como é que se faz o diagnóstico, como é que é o tratamento, e chega um momento que ela começa a dar sugestões para o médico, tá? E muitas vezes sugestões muito interessantes, porque ela tem uma grande capacidade de guardar muitas informações. Imagina, são vários médicos atendendo, a inteligência artificial consegue pegar, no caso, as informações de todos aqueles médicos atendendo para gerar insights para aquele médico. Mas é importante a gente separar, né? Nós estamos falando de informações, de
de algum diagnóstico talvez mais preciso e com a resposta mais rápida, mas não significa, estamos falando de inteligência artificial, não significa que vai ter um robô mexendo no corpo humano, né? Ainda não chegamos a esse ponto. Olha, ainda não, tá? A medicina não vai ser extinta, né? Eu acho que é um medo que as pessoas têm, em geral, da inteligência artificial, de que a robótica, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Existem várias profissões que sim, que talvez... quem anda de avião já sabe, né? Hoje, o motorista, quem dirige um avião, praticamente o piloto é só quando a coisa piora que ele entra em ação, né? A maioria das coisas são automáticas, né? São inteligências artificiais. Na medicina não existe uma previsão que isso vai ser substituído, só vai melhorar o atendimento médico, a gente vai conseguir fazer com que o paciente tenha um diagnóstico mais certeiro, o tratamento mais certeiro, tá? E eu acho que é importante até falar do projeto que eu estou trabalhando agora, né? Eu fui selecionado recentemente para ir para Minas Gerais para fazer um projeto de um psiquiatra virtual, tá? Junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. E o que a gente vai desenvolver lá? A gente vai desenvolver um sistema onde os médicos vão usar para atender os pacientes, tá? E os pacientes vão ter, no caso, um WhatsApp para responder, tá? Para aqueles médicos. E essas informações, tanto do atendimento médico quanto do atendimento pelo WhatsApp, tá? Elas vão criando uma inteligência artificial de um psiquiatra. Inclusive, já temos também um robô que conversa, né? Uma telinha de computador, né? Um tablet que seja, que conversa já com o paciente, pegando informações do paciente. Então, a gente consegue, inclusive, lá num local que não tenha psiquiatra, já dar um primeiro atendimento para aquele paciente, para ele não demorar tanto para receber o atendimento do especialista, até que em alguns lugares não tem especialista, e aí a gente consegue já gerar insights para aquele clínico geral que está lá na ponta, aquele médico da urgência que está na ponta que não tem um especialista. Então, em breve, aí vocês vão ter aí um projeto bem bacana que vai ter sendo encabeçado e começou aqui na região, bem bacana. Também tem um pessoal de Estrela, da startup, que também está participando. Muito interessante, e sempre que tiver novidades aí, conforme vai avançando, agradecemos se puder compartilhar conosco aqui os nossos ouvintes. Perfeito. Muito obrigada. Deixa eu só pedir uma coisa. Está tendo resistência de um ou outro médico? Porque daqui a pouco não é todo mundo que vê da mesma forma, né? Exato. Especialmente nessa tua área inicial aqui da psiquiatria. A gente está tendo um apoio bem legal, assim, do Brasil, né? Hoje a USP também está no projeto, né? A gente tem um apoio bastante interessante. Os médicos têm que entender de que não é uma substituição da medicina, é um melhoramento da medicina, né? Isso que as pessoas têm que entender. E está havendo isso. Algumas pessoas, quando escutam de forma superficial, entendem que é uma substituição, tá? Mas quando a gente explica melhor, né, é que é algo complexo, né? É algo disruptivo. Na primeira vez, a gente não consegue entender, às vezes, quando a gente fala, né? Mas quando a gente explica, tá, a gente vai entendendo que só vai melhorar. Por isso que é importante ir trazendo as informações. Exatamente. E a gente vai, né, informando os nossos ouvintes e nós mesmos, né, Ricardo? Muito obrigada, Dr. Rafael Moreno. Até a próxima. Então tá. Abraço a todos. Médico psiquiatra Rafael Moreno, todas as segundas-feiras aqui no Troca de Ideias.